E você sabe que você participa do programa. Estamos aqui ao vivo e eu já vou soltar o WhatsApp para você que está precisando de uma orientação especial participar do programa. Está passando por algum desafio, algum problema do qual você não está sabendo muito como lidar? Você pode compartilhar conosco e receber uma orientação especial. Se você não quiser se identificar, não tem problema, use um nome fictício. Aí conta pra gente o que está acontecendo, qual que é o desafio, desabafe. Esse espaço é para você no programa e nós vamos conversar aqui, né, com a Luna do UEC, que vai te dar uma orientação especial, né, com muito carinho, muita empatia. Então, quer participar? É aqui no WhatsApp 11 9 6271 0106, tá na tela. Você pode mirar também a câmera do celular nesse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho, que você já cai no nosso Zap. Estou esperando sua mensagem. Bom dia, Bom Luna! dia, Como Edu. Tudo estamos? ótimo. E você? Melhor agora. Quanto tempo, né? Não é? Muito bom estar aqui de volta. A gente fica muito feliz. Estou brincando com ela, galera, porque ontem estávamos no podcast à noite, né? Aqui na Astral TV, no Medium Night, e hoje já amanheceu, já estamos aqui de novo. Pois Trazer um é. colchão para cá, né? Eu acho que sim, é quase isso. Não é? Agora, gente, bora então conversar sobre o Ticum, né? Vamos saber o que significa isso. Você já ouviu falar em Ticum? Eu já ouvi falar, mas a Luna estava me explicando ontem que existem alguns tipos de Ticum, né, Luna? Na verdade, assim. Então, vamos começar um pouquinho, explicar o que é cabala, para a gente Uhum. poder entrar no assunto, né? Eu Tá. acho que muitos telespectadores ainda não conhecem muito bem. Tikkun é um termo que a gente usa muito na cabala, né? Então, o que a cabala vem explicar para a gente, que é o fundamental da nossa vida? Que existe uma energia maior que rege esse universo. Você pode chamar de Deus, Criador, natureza, força maior, o que você quiser. Nós chamamos na Cabala de luz do Criador. Uhum. E essa luz do Criador, que é uma energia só de compartilhar, ela criou o que a gente chama de um recipiente. Um recipiente é algo para receber toda essa energia que o Criador tem para dar. E isso no mundo infinito éramos nós, os seres humanos. Nós éramos todos uma alma só, olha que coisa incrível. E a gente vivia em total harmonia, né? Uhum. E de tanto a gente receber, a gente adquiriu o DNA do Criador. É que nem a gente fala, os nossos filhos, eles têm um DNA próprio, mas eles também têm características nossas, porque nós é que criamos eles. Uhum. Então, dessa mesma forma, nós adquirimos esse atributo de não só receber, mas também compartilhar. E não existia possibilidade, porque o mundo infinito ele é formado da luz do Criador e do recipiente. Então, não existia uma forma de entrar essa energia do compartilhar, só existia receber. Inclusive, os cabalistas explicam que a gente quer receber porque a gente lembra desse desejo, que a gente Uhum. recebia tudo. Olha como faz sentido, né? Então, nós fomos criados para receber, mas como a gente também agora quer compartilhar, o Big Bang foi o ponto, né? Isso todo mundo conhece pela ciência, onde o momento que o mundo foi criado da forma que a gente conhece, com várias almas, vários seres humanos, e a gente veio para esse mundo agora para receber sim tudo que a gente quer. Só que aqui tem um detalhezinho, a gente vai ter que trabalhar para receber. O que significa trabalhar? Significa que eu vou precisar fazer um esforço. Mas pensa bem, para fazer um esforço, eu preciso ter algo que me force a fazer algo diferente do que só receber.
Então, a gente vem com o que a gente chama de Tikkun. Tikkun são atributos que não são atributos do Criador. Então, assim, a gente vem com todas as nossas qualidades, mas a gente vem, vamos dizer, com alguns defeitos para corrigir, para a gente ter a oportunidade agora de ganhar aquilo que a gente quer e não somente receber. Então, Tikkun é esse atributo que eu vim transformar. E uma dica é que são atributos que não existem no Criador. Então, é tipo assim: inveja, julgamento, crítica, autoestima, necessidade de aprovação, porque todos esses atributos, se a gente for ver, não são atributos que existem no Criador. O Criador é só compartilhar, só bondade, só amor, só prosperidade. Então, é fácil a gente identificar quando a gente está com um sentimento que não é o do Criador. E é interessante porque Cabala é tecnologia. Então, a gente tem uma linha de raciocínio, né? Eu consigo perceber que quando eu estou com algum sentimento desalinhado, olha só como o sistema é incrível. O Criador, ele quer nos ajudar a gente superar esse elemento fora, né? Porque esse é o nosso propósito. O Tikkun existe para a gente identificar ele e assim ter a chance de corrigir o Tikkun para receber a bênção. Então, é uma conta que fecha. Eu agora, para receber minha bênção, eu preciso transformar algo dentro de mim. E o sistema é tão perfeito porque eu não sei qual é esse algo dentro de mim. E as pessoas, elas vêm nos ajudar, porque cada vez que a gente tem uma pessoa que nos incomoda, é porque ela despertou o nosso Tikkun. Então, é a forma com que o Criador nos mostra aquilo que vem à tona para eu poder pensar, para eu poder trabalhar. Você trouxe uma reflexão interessante agora, porque muitas vezes a gente escuta, né, dentro das literaturas de autoajuda, de espiritualidade, as pessoas, autores falando que quando alguém nos incomoda é porque temos algo dessa pessoa que está ali sendo refletido em nós, né? Às vezes o que nos incomoda está muito próximo daquilo que a gente age, né, da maneira como agimos ou como a gente se comporta de vez em quando, né? Aí, muita gente não se identifica com esse discurso, porque fala, nossa, mas eu não tenho absolutamente nada disso que essa pessoa faz, ela me irrita ao extremo, eu não sou assim de forma alguma. E aí, às vezes, mesmo que a gente impulsione as pessoas a uma reflexão mais profunda, ainda assim elas não se identificam e falam, não, né, isso não pode ser meu espelho, eu não sou assim. Agora, faria todo sentido, né, essa teoria, essa segunda explicação, de que de repente a pessoa que nos incomoda ativa um Tikkun, porque pode ser alguma situação que a gente tenha a corrigir, mas não necessariamente que a gente tenha o mesmo traço comportamental, né? Aí eu acho que explica para muita gente, né, de repente, o porquê que a gente se sente incomodado com determinadas pessoas. Muito boa reflexão, porque olha só, o Tikkun, ele tem duas formas. O Tikkun, que é o espelho, que a gente olha e fala, eu sou igualzinho essa pessoa, eu faço a mesma coisa. Esse é o Tikkun mais fácil da gente identificar, porque a gente olha e fala, nossa, gente, eu faço igualzinho. Eu saio em cima da hora, né? Eu tenho um Tikkun, né? Dessa questão. Eu sempre estou
eu não sou aquela pessoa que sai 2 horas antes, né? Uhum. Principalmente para o aeroporto, né? Eu faço uma conta que, para mim, ela parece boa. Uhum. Então, é assim, eu sempre estou, entre aspas, correndo para o aeroporto. Eu não chego com aquele Com aquela tempo, folga. né? Com aquela folga. Então, quando eu vejo pessoas que também chegam assim, meio que em cima da hora, eu falo, puxa, nós temos o mesmo ticum, porque eu Aham. faço igualzinho. Então, esse é o ticum que a gente se identifica. Agora, o ticum mais difícil é o ticum que desperta dentro de nós algo que a gente não gosta. Porque Uhum. é muito simples o que eu vou falar, mas é muito difícil da gente perceber isso. Então, olha só, quando a gente olha uma situação e a gente fica extremamente alterado, é porque aquilo tem a ver com um ticum meu parecido com aquele. Então, eu estou Uhum. falando que é parecido, não é a mesma situação. Então, o que acontece na maioria das vezes? A gente olha uma pessoa, por exemplo, maltratando o cachorro. A gente até falou Uhum. desta situação, Sim. né? Muito desagradável, muito triste. Então, assim, a gente tem 2 maneiras de reagir a essa situação. Uma maneira é se a gente ficar muito alterado, eu vou ficar indignada, eu vou ficar a favor do castigo das A pessoas, eu punição. vou ficar a favor dessa correção, e aquilo me incomoda de uma tal maneira que eu quero tomar posse da situação. Uhum. Pegando para mim. Exato, ela está muito ligada a mim, ela me incomoda demais. Então, isso a gente fala que é o nosso ticum também. Se a gente se sente muito abalado com aquilo que a gente vê, é porque tem a ver comigo. Uhum. Então, na verdade, você vai falar assim: não, mas eu não vou bater no cachorro. Sim, mas acontece que desperta em mim possibilidades de eu também agir de uma forma com raiva Uhum. em outras situações na minha vida. Então é isso que a gente precisa pensar. Onde aquilo me incomoda profundamente? Por quê? Eu posso olhar para a situação do cachorro e realmente me incomodar no sentido de entender o quanto aquilo faz mal para o ser humano, o quanto aquilo não é uma situação adequada, o quanto aquilo me mostra como eu preciso me policiar para não ter esse tipo de atitude em qualquer situação na minha vida, de eu não tratar mal outra pessoa, de eu Uhum. não ser arrogante. Então, é uma diferente associação. Por isso que a gente fala que é o ticum do gatilho. Quando aquilo, sabe aquela frase que a gente fala, né? Se te incomodou, é porque é seu, Uhum. Sim. né? Então, é porque tem alguma coisa a ver conosco, né? E o exemplo bem ridículo disso, mas eu acho que ilustra um pouco, é assim, se alguém te chamar de idiota, você vai ficar bravo, né? Eu Uhum. acho que todos nós vamos ficar. Por Aham. quê? Porque é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente não é, a gente pensa, puxa, mas eu acho que teve alguma situação na minha Que eu vida posso ter que eu sido. posso ter sido. A gente faz uma É. relação, né? Então A gente até busca, às a vezes, a gente situação na busca, cabeça. exato.
E se eu te chamar de japonês, Eu sei que eu não sou, você não vai me sabe que você afetar. não sou, não Não, é? não que também afetaria, viu, gente? Não Não, é, mas mas a gente não é, né? Não é a a gente não se nossa identifica. característica. É. Então é essa questão. Quando a Uhum, gente se identifica, é o nosso ticum também. sim. Por isso que não é a situação que determina, porque ser idiota numa situação não é a situação que eu fui idiota ou a situação que você foi idiota. Entre aspas, tá, Sim. gente? A gente só Aham. está ilustrando. Então, na verdade, é a questão de que desperta um incômodo. Sim. E o incômodo é diferente para cada um de nós. Por isso que a gente vê as outras pessoas fazendo e fala: de jeito nenhum eu sou assim. Uhum. Por quê? Porque não é a situação em si. É para cada um de nós tem a ver com o incômodo que isso me causa. Então é bom a gente refletir, porque cada vez que a gente tem mais emoção naquilo que a gente vê e fala que não tem, gente, tem um exercício lá que a gente faz na aula de cabala, É. que a gente faz uma lista de 10 atributos. E aí você vai colocando nota naquilo que você acha que você mais tem, né? De Uhum. cima para baixo. Ah, não, isso aqui, julgamento, eu não tenho. Ai, crítica, eu não tenho. Ah, inveja, não. E aí você vai colocando na ordem. E o que a gente fala é que aquilo que a gente acha que menos tem é aquilo que a gente mais tem. Entendi. Porque a mente, ela faz um truque com a gente. A mente mente pra A gente. mente mente para a gente. Por quê? De novo, porque o nosso propósito nesse mundo é a conquista, é a transformação, é perceber algo dentro de mim e transformar. Então, essa é a forma do universo nos mandar mensagem e nos mostrar onde a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Uhum. Então, assim, a questão maior do nosso dia a dia, de como a gente vive, é que a gente interpreta as situações do ponto de vista dos 5 sentidos. Sim. Que é uma visão limitada, né, Muito Luna? limitada, muito limitada. Os cabalistas explicam, né, que a nossa visão dos 5 sentidos é 1% da Uhum. nossa A realidade. gente não consegue enxergar a situação no todo e aí a gente não percebe o quanto ela é complexa, como tem muitos fatores, né, que influenciam. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, parece que tudo é um caos, né? Mas existe uma ordem por detrás desse caos, né? Exatamente. O caos é muito mais para nos mostrar que existe uma ordem e nós viemos procurar essa ordem, que é a gente veio para esse mundo com um quebra-cabeça espalhado pelo mundo inteiro. Uhum. E a gente veio juntar essas peças. Então, o caos, na verdade, ele só está aqui para me mostrar que eu preciso juntar as peças. E que Uhum. se eu parar e só souber que eu preciso juntar as peças, eu já vou ficar muito mais tranquila. Eu vou começar a trabalhar em procurar as peças certas e Uhum. não pegar qualquer peça e ficar querendo encaixar. Forçando Exato, situações. porque elas não vão acontecer. E a gente força muitas situações quando a gente está nesse processo de ir no automático, sem entender como as coisas funcionam. As pessoas forçam situações no amor, insistindo em quem não vai dar em absolutamente nada e cismam, né, que ali elas podem reverter. A gente força às vezes, né, em situações de trabalho que a gente de repente não está feliz, né, e não consegue vislumbrar possibilidades, mas vai tentando, tentando, né, apegado a falsas esperanças quando na verdade a gente pode tentar mudar a peça do jogo que a gente está tentando encaixar e tudo pode ser de uma outra maneira, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de consciência. Porque Uhum. o Ravberg, né, que é o fundador do Kabbalah Center, junto com a Karen, ele tem uma frase, né, que a gente usa muito na Kabbalah, que é consciência é tudo.
que é consciência? Consciência é eu perceber que existe algo maior do que aquilo que eu estou enxergando nesse momento. Tá. Então, na hora que eu percebo isto, eu já destruo aquela construção que eu fiz e que eu acredito que é a única que vai dar certo. Porque nós viemos para entender que existem várias opções e não só aquela que a gente está enxergando. Uhum. Esse é o segredo da vida. Então, quando eu percebo que aquela forma que eu estou pensando não está dando certo, eu começo a raciocinar que ela só não está dando certo porque existem outras formas melhores do que essa que eu estou tentando. Então, a nossa mente, na hora que eu trabalho essa abertura, tudo fica mais claro. Por quê? Porque eu abro espaço para a luz entrar. Então, eu começo a enxergar outras possibilidades. E você vê, a gente não está falando aqui de um tema específico. Isso é para a nossa vida. Então, aquilo que a gente quer entender é que existe sim uma força maior que quer nos ajudar. Mas se eu não estou aberta para receber essa ajuda, ela nunca vai chegar para mim. Uhum. Ok. Complexo, profundo, né? E importante que nos inspira a pensar de uma forma diferente, estimulando uma nova consciência. Gente, já já a Luna vai te aconselhar, tá? Tá passando por uma dificuldade, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida emocional, pode ser no contexto familiar, às vezes é emocionalmente, né, que a gente não tá bem, né, num determinado dia, né, somos humanos. Você pode contar pra gente o que está acontecendo, que a gente vai fazer uma leitura aqui carinhosa e também te dar uma recomendação de como você pode agir frente ao que você está vivendo. Então, conta para a gente aí pelo WhatsApp que está na tela, 11 9 6271 0106. Aproveite e nos diga de onde você está acompanhando o programa. A gente quer saber qual região e você vai receber uma orientação especial, tá? Já já, então corra para que dê tempo. Agora, Luna, explicamos para o pessoal então essa missão da Cabala, né? O que a Cabala pode nos trazer, como ela pode nos ajudar no dia a dia, e explicamos o que é o Ticum, que você falou que ele pode vir por essas duas vias. Uma é de repente que eu olho ali na pessoa e vejo um espelho de mim mesmo e percebo, nossa, temos essa semelhança Isso. e isso precisa ser trabalhado, né? Exatamente. Então, é isso que a gente quer. Quando a gente olha para uma Uhum. pessoa, e é muito interessante, porque mesmo identificar o igual é difícil. Sim. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um sistema de defesa Uhum. que quer sempre se sentir bem. Olha como é Que é contraditório. uma autossabotagem, para a gente não Exatamente. enxergar a coisa como é, uma cortina. Exatamente, é uma cortina, porque no curto prazo a gente nunca quer sentir dor, Uh-uh. mas a longo prazo, quando a gente sente uma pequena dor, é a nossa oportunidade de não sentir mais dor, porque aí, ao invés de ficar tomando aspirina o tempo inteiro que a Uhum. dor aparecer, tudo bem, eu vou tomar aspirina, mas eu preciso saber de onde A vem causa. essa dor, a causa. Porque quando eu souber a causa, ela vai parar, eu vou cuidar da causa e não ficar procurando qual é a melhor aspirina para curar a Uhum. dor. Então, esse é o primeiro ponto, porque o que a gente quer entender é o sistema como a vida funciona. E a gente Uhum. tem esse sistema muito limitado, a gente não consegue enxergar. E outra coisa que a gente não falou também do Ticum é que o sistema ele quer nos dar pista, gente, e o signo que a gente tem astrológico, ele dá muitas pistas do nosso Ticum. Mas, de novo, o que acontece? A gente tem a mania de dizer assim: ah, eu sou do signo de Capricórnio, porque eu sou do signo de Capricórnio, eu sou controladora mesmo, eu sou Uhum. assim. Ou faz do meu jeito, ou
tá fora. Uhum. Então, muitas vezes a gente deixa de aproveitar a oportunidade de coisas que a gente percebe dentro de nós, que num primeiro momento a gente acha que nos ajuda, mas no segundo momento é exatamente aquilo que a gente veio transformar. Então, quando eu consigo perceber que o Qigong ele tem dois lados, ele me mostra algo que eu tenho dentro de mim e ele me dá a chance de transformar esse algo que me atrapalha em alguma coisa boa. Então, eu posso usar o controle numa coisa construtiva, ao invés de ser mandona, né? Sim. Então, o Qigong, ele faz parte da nossa vida. Uhum. E quando eu entendo ele, eu começo a perceber que ele está aqui para me ajudar a me transformar. Ele não está aqui para me atrapalhar. Para eu melhorar como pessoa, né? E conseguir mudar a minha consciência, transpor um desafio, né? Uma questão que de repente estava me limitando, me atrapalhando. Às vezes a gente se acostuma também com o que está atrapalhando, limitando, a gente não percebe que é o lance da cortina, né? Que nós falamos. Exatamente. E o Qigong, então, ele vai ajudar a gente a pôr um holofote naquela situação para Exatamente. trabalhá-la. Exatamente. Na verdade, a Cabala sempre vai te falar: encara o desconforto. Uhum. Essa é uma coisa que, assim, não querendo falar de terapias, mas o que acontece? Muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes a gente vai para a terapia para conseguir um alento Uhum. daquela dor que a gente está sentindo. Sim. Então, o que Amenizar. a gente quer amenizar aquela dor, conseguir viver com ela de uma forma mais delicada, mais aceitável. A Cabala ela fala exatamente o contrário. Por Uhum. quê? Porque quando a gente, e eu vejo isso muito, até comigo, né? A gente é humano, gente. O que a gente está falando aqui é o entendimento das emoções, dos pensamentos, daquilo que acontece na nossa vida. Então, cada vez que eu tento amenizar algo que está doendo, eu estou falando para o universo que eu estou aprendendo a viver com aquela dor. Mas o nosso intuito não é viver com a dor. E eu acho que muitos de nós, muitas vezes, a gente se habitua com aquela dor e a gente vai vivendo cada vez um pouco mais infeliz, Uhum. com uma chama um pouquinho mais fraca, porque a gente sabe que aquela dor está lá e a gente aceita ela. A Cabala ela vem te dar um outro caminho, uma outra luz. A dor existe para eu olhar para ela, mergulhar dentro dela para conseguir curar essa dor. Uhum. Então, num primeiro momento, dói bastante, porque a gente tem que reconhecer aquela dor, mas, gente, ao mesmo tempo, reconhecer a dor dá um alívio, Sim. porque você começa a trabalhar ela, E você a começa a tirar. aceitação, né, dá esse alívio. Reconhecer a dor e aceitar, É né? aceitar, mas numa postura de que Uhum. agora eu vou, como eu sei qual é Sim. a Não é com doença, conformismo. não, Eu vou eu vou aceitar que aquilo existe, mas eu vou trabalhar em Vou cima da trabalhar em causa. cima para que essa dor, aos poucos, através da minha transformação, Se se dissolva dissolva. verdadeiramente, né? Exatamente. Genuinamente. E aí, quando a gente vive sem dor, a gente vive muito mais feliz. Com certeza. E eu vejo o mundo hoje em dia, Edu, nós todos estamos com várias doenças dentro do corpo e a gente vai se acostumando a armazenar elas. Uhum. E isso é muito ruim, porque a gente vive num corpo que está doente. E a gente veio para curar isso, para ser Uhum. feliz. Então é muito importante que a gente comece a mudar a nossa forma de ver
os nossos desafios. Perfeito. Pessoal, eu vou ler aqui uma das perguntas que vocês mandaram, comentários, né, para alunas sobre o que estamos falando. É um momento que você pode receber uma orientação especial. Conte-nos o problema, o que está acontecendo. Não é oráculo, não adianta perguntar, vou conseguir emprego, vou conseguir amor. Não estamos trabalhando com nada nesse sentido oracular nem de evidência. Estamos trabalhando a alquimia para você conseguir mudar a sua forma de enxergar a vida e de agir e assim transformar o resultado que você tem tido. Então, manda para a gente o comentário do que está acontecendo, o que está te incomodando, porque é nisso que a gente precisa pôr o holofote, né? No que Exatamente. está incomodando. O que está legal, ótimo, Ótimo. segue em frente. O que está ruim é o que a gente precisa tratar. Aí na tela está o WhatsApp para vocês. Ó, temos aqui a mensagem da Janaína Anacleto de Souza. Ela diz: bom dia a todos. Minha questão é com o trabalho. Os projetos aparecem, mas não andam, travam, não tenho resultados, mas estou firme, persistindo para dar certo. Ela entra muito dentro disso que a gente está falando, né? A gente tem uma dor, né? A gente sabe que aquilo existe, que não está legal e estamos seguindo em frente. Agora, mais do que seguir em frente, é preciso realizar mudanças, né? Para que o Exatamente. resultado mude. Assim, na verdade, o que que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade, o primeiro momento, que eu sei que não é fácil, é difícil, mas a gente perceber que essa dificuldade é um trampolim para eu ir para o meu próximo nível de felicidade. Então, é uma forma de pensar diferente. Então, tudo na nossa vida está na forma com que a gente pensa. Então, eu estou vendo que você tem uma perspectiva boa, porque a maioria das pessoas pensam: ah, se isso não dá certo, isso é ruim e eu sou vítima da situação. Agora, o primeiro passo é realmente a gente ter essa consciência de que algo que é difícil é para eu ir para o meu próximo nível. Na hora que eu abro esta janela para mim mesma, eu estou fazendo uma grande parte do caminho. Agora, o passo seguinte é sempre a gente perceber e voltar para dentro de nós. O que eu posso fazer diferente para que eu mude o resultado? Por quê? Porque muitas vezes as coisas acabam não dando certo, por mais que a gente tenha essa boa vontade de continuar, a gente continua fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, está no contrafluxo, porque a pergunta é: o que eu posso fazer diferente? E, gente, só de fazer essa pergunta para mim mesmo, eu abro a mim para outras possibilidades, para receber outras ideias, para enxergar outros caminhos. Este é o segredo. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente acha que é a situação externa que não é favorável para a gente. Então a gente fica mudando a forma, aliás, aquilo que está acontecendo, mas a gente não muda a forma de como eu ajo para que eu tenha um resultado diferente. Então, isso é muito comum. Uhum. Eu continuo, mas eu continuo fazendo igual. Aí não adianta. Aí não adianta, porque o universo ele quer me ajudar. Uhum. Então, se não está dando nessa direção, eu tenho que pedir ajuda ao Criador. Me mostra o que eu posso fazer diferente. Na verdade, muitas vezes a gente pensa assim: ai, se esse chefe mudasse de função, se eu tivesse no outro emprego. Que é a tendência a gente pôr a culpa no outro sempre, Exatamente, a né? gente sempre tem, e isso eu acho que até é bom a gente perceber
que isso é o primeiro sintoma e é normal. A Uhum. gente tem esse primeiro momento de achar que se o externo mudar, eu vou ser feliz. E aí é que está o pulo do gato, Uhum. porque não é o externo que precisa mudar, é algo dentro de mim. Quando eu começo a entender que é algo dentro de mim que precisa mudar, a minha vida muda. E eu te desafio a tentar isso. Começa a se perguntar: por que que isso não está dando certo? Qual é o jeito que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito? Vamos tentar outra forma? Eu garanto para você que vai dar certo. Muito bom, lançado o desafio então, hein, para todos que estão assistindo. Vamos pegar e buscar fazer diferente as coisas que de repente estão nos trazendo insatisfação. Não é só persistir, mas vamos persistir, né, agindo com outras atitudes, com novas ações, visando, né, ter novos resultados. A Luna está aqui com a gente de 15 em 15 dias. A gente tem 15 dias para pôr isso em prática, Isso! hein? Venha com a sua experiência, sua nova experiência. E conta aqui pra Isso. gente. E, gente, hoje falamos sobre o Qigong, mas na próxima vinda dela, a gente vai comentar também sobre os outros tipos, né, de Qigong, Qigong Olam também, né? É Sim. um conceito que vocês vão entender. Por hora, eu quero convidá-los a acessar o site do Cabala Centre, que é o cabalacentre.com.br. Tá aí na tela para vocês. Lá tem conteúdos transformadores e também a programação toda do Cabala Sempre, eu estava Sim, vendo ontem, né? Tá tudo lá. As tudo. luas também, né? Sim, sim, a gente tem todo o sistema do universo, Edu, ele Uhum, tem uma energia. Então, assim, é muito rico a gente conseguir perceber que existe um outro sistema muito maior do que aquilo que a gente vê uhum. nos nossos 5 sentidos limitados. Então, tem muito conteúdo, sim. E não esquece de me seguir, hein, no Lá no Instagram. Instagram, Louna, meu nome é underline. Luna, mas se escreve Louna, underline Cabala. Isso aí, tá na tela para todos. Siga lá, Luna, tá? Então é Louna underline Cabala. E vamos aí buscar nos transformar para que as coisas se modifiquem também. Luna, muito obrigado pelo Eu que papo, agradeço, Edu, foi muito adorei. bom. Transformador, não é, gente? Muito Galera, bom. nós vamos para o intervalo bem rapidinho, né? Quando voltarmos, vamos falar sobre as mudanças no coletivo e no individual, tá? A gente vai receber a Laís César, ela vai falar sobre esse momento de transição planetária. O intervalo é bem rápido, o tempo de você pegar um cafezinho, uma água. Até já já.